Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí do outro lado. Confesso para vocês, viu? Tô morrendo de saudade. Deixa eu aparecer aqui. Deixa eu ver se eu coloquei o negócio certo, viu? Que eu ainda estou. Deixa eu diminuir, botar aqui pro cantinho. Mas me contem como é que vocês estão. Vocês estão bem? Como é que estão os nossos hábitos? Estamos conseguindo organizar a nossa cama, deixar tudo organizado, estão estudando, estão acompanhando os noticiários. Me conta aí como é que vocês estão, né? Tenho certeza que tá tudo perfeito. Então vamos embora, vamos trabalhar neste vídeo com variedade linguística, certo? Foi o segundo material nosso e confesso a vocês, é um conteúdo que frequentemente está no Enem, né? Então, vamos embora retomar os nossos estudos, tá certo? Essas aulas, elas estão sendo feitas para que vocês aprimorem mais o conteúdo. Lembrando que o PDF está sempre sendo disponibilizado para vocês nas terças e nas sextas, certo? Com exercício. Sempre que eu coloco os PDFs, eu coloco também exercício e alguma videoaula que está aí, videoaulas de qualidade, para que vocês possam justamente assimilar esses conteúdos, tá certo? Então, minha gente, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, certo? Então, vamos embora. Deixa eu vir para cá para poder passar o slide. Uma pequena introdução, né, para a gente ir se familiarizando. Nós sabemos que a língua, ele é um código, né? Nosso código, no caso, é a língua portuguesa. Então, a linguagem, que é essa manifestação da comunicação, ela se dá através de um código. Esse código, que é o código em comum, né? Porque se não for em comum, não vai se estabelecer a comunicação. Então, o mesmo código que eu tenho, vocês também têm que compactuar o mesmo código para que haja a comunicação. Se nós falarmos em códigos diferentes, não haverá comunicação, é claro. Então, a linguagem, ela é um código de comunicação que pode ser verbal. Quando eu falo em verbal, lembra-se das palavras, tá certo? Como também pode ser um código não verbal. Quando eu falo em não verbal, aí eu vou englobar várias coisas aqui que estabelecem a comunicação, como, por exemplo, os gestos, os desenhos, os símbolos. Por exemplo, uns exemplos mais clássicos que a gente tem da linguagem não verbal no nosso dia a dia é a questão do semáforo, né? A depender ali da iluminação, da cor que ele está sinalizando, ele está dando um comando para a gente, está estabelecendo uma comunicação. Através da coloração ali a gente sabe em que momento a gente pode passar, que momento a gente pode não passar e momento que a gente tem que ter atenção. Então, a linguagem, ela é um código para se estabelecer a comunicação, que pode ser verbal ou não verbal. Há muitas possibilidades de linguagem e de junção dessas linguagens, tá certo? Não é porque ela é verbal que ela vai ser tão somente verbal, mas pode haver um misto entre elas para que se estabeleça uma comunicação de forma mais eficaz. A linguagem verbal, que é essa que a gente trabalha com as palavras, é isso, ela tem muitas variações. Por exemplo, não se usa o mesmo tipo de linguagem para conversar com os amigos. Quando a gente vai conversar, por exemplo, com o diretor da escola, a gente percebe que a gente tem um pouquinho de distanciamento. Naquela linguagem com os amigos ali na escola, ela é bem espontânea, cheia de gírias. Quando a gente, por exemplo, vai se reportar ao diretor da escola, a gente já dá uma polidazinha na nossa linguagem, né? Aquelas gírias, né, que nós utilizamos ali no nosso grupo, a gente não leva, porque trata-se de uma situação um pouco mais formal. Durante a entrevista também para trabalho, a gente já utiliza um outro tipo de linguagem. Então, usa-se linguagens diferentes em contextos diferentes. Então, a nossa língua, ela é múltipla e ela vai sofrer variações com o tempo. Ela não é algo estático, muito pelo contrário, ela faz parte de um processo dinâmico. Então, vamos lá. Linguagem verbal, linguagem não verbal, que eu já expliquei. A verbal é aquela que
se estabelece através das palavras, a linguagem não verbal, aquela que se estabelece através de gestos, de símbolos. A língua é um processo dinâmico e em constante transformação, porque assim é a nossa sociedade. As classificações, era para ter deixado para ir de tópico por tópico, mas foi de uma vez, né? Vamos embora. Diacrônica, quando é que eu tenho a variação, né? Já sabemos que a linguagem, ela vai estar sempre em constante transformação e ela vai sofrer variações, tá certo? Então, nós vamos trabalhar 4 tipos de variedades. De antemão, eu digo a vocês que a nomenclatura, ela não costuma ser cobrada. O que costuma ser cobrado é o entendimento de que a língua é um processo dinâmico e que por isso vai sofrer variações. Então, há 4 tipos de modalidades. A nomenclatura em si é bom que a gente saiba, conheça, mas ela não costuma ser cobrado. Mas o entendimento do tipo da variedade, sim, certo? A nomenclatura diacrônica, dietópica, diastrática, por exemplo, elas são cobradas em áreas mais específicas. Por exemplo, se fosse fazer prova, eu fosse fazer prova para professor de língua portuguesa, dentro de linguística, a nomenclatura cai, certo? Mas, para vocês, o entendimento. Variedade linguística, sempre presente no Enem, certo? A variação diacrônica, quando é que eu tenho variedade diacrônica? Ó, cronos, crono me lembra tempo. Então, são as variedades que vão ocorrer dentro da língua portuguesa, certo? Que diz respeito a mudanças no tempo. Então, nosso léxico, por exemplo, nós sabemos que o léxico, lembrem-se, quando eu escuto léxico, eu me refiro ao conjunto de palavras da nossa língua portuguesa, certo? Então, são variações que vão ocorrer nas nossas palavras, no nosso léxico, com o tempo. Por exemplo, nós temos aí no material de vocês, vossa mercê, que com o tempo passou para vós mercê, e hoje nós utilizamos o vocábulo você, certo? Então, essa palavra, ela foi sofrendo variações ao longo do tempo. Segunda variedade linguística, diatópicas. Tópico tem a ver com o lugar. Logo, as variações diatópicas são variações que ocorrem de uma região para região. Exemplo, deixei até no material de vocês, a palavra guri, né? Em determinados lugares, a gente chama guri, menino ou piá. A gente não utiliza. Aqui, pelo menos no Nordeste, a gente chama menino, a gente não chama muito de guri. Guri é até mais familiar pra gente do que piá. Mas é uma nomenclatura que, a depender, a nomenclatura é uma palavra que, a depender da região em que ela, oh Jesus, é uma palavra que vai designar a mesma coisa, mas que vai sofrer alterações devido ao lugar. Outro exemplo, macaxeira, tem em determinadas localidades que se chama de aipim. Para nós, aqui, nós utilizamos macaxeira, mas em determinadas regiões, o mesmo produto, a mesma coisa, se denomina com um outro nome. Então, essas variações que ocorrem de lugar para lugar, a gente chama de variação diatópica. É, na realidade, a variação regional. De região para região, haverá alteração com relação ao léxico também das palavras. Tem até no material de vocês também que ela pode ser, essa variação diatópica, tanto lexical, com relação às palavras, como também de prosódia. A prosódia é uma parte da gramática que ela trata justamente da parte sonora. Exemplo, nós conseguimos reconhecer um carioca nitidamente pelo falar, né? Então, todo o tempo, quando a gente escuta essa pessoa é de fora, veio do Rio de Janeiro, né? Por conta do sotaque, a forma como eles estabelecem a pronúncia, nós conseguimos identificar a região. Assim também como as pessoas lá fora conseguem nos identificar por conta do nosso falar, né? Aquele coisa mais arrastado, mais nordestino, o oxente que é nosso. Então, a variação de região para região, que é essa diatópica, ela tem essa característica, tá certo? De fazer com que a gente identifique pelo sotaque, por exemplo, e identifique a região pelas palavras, pela denominação, né, que as pessoas colocam nas coisas, certo?
Diacrônica tem a ver com o tempo, são as variações que ocorrem em decorrência do tempo. Diatópica, de região para região. Vamos lá para a próxima. Próxima é diastráticas. As variações diastráticas também elas são conhecidas como variações sociocultural, tá certo? Variações socioculturais, corrigindo aí a concordância. Quando é que ela acontece? Ela acontece em determinados grupos sociais. Então, nós temos aí as gírias, nós temos os jargões, principalmente as palavras que pertencem a determinadas áreas. Por exemplo, peticionar. Peticionar é uma palavra que está bem dentro do léxico, do âmbito da atuação jurídica, certo? Então, são jargões, são as gírias para X9. Ah, fulano é um X9. Se eu não pertencer a um grupo que trabalha, que conhece o termo X9, eu não vou saber do que se trata ser uma pessoa X9. Aconteceu comigo, eu não vou mentir para vocês, não, já aconteceu comigo. Esse termo X9 eu realmente não sabia o que era, que é justamente aquele dedo duro, aquela pessoa que entrega, né? É o verdadeiro X9. Mas se eu não pertencer ao grupo, eu não vou ter acesso àquela informação. Vai ficar o significante sem o significado para mim. Tá? Então, variações diastráticas são as variações socioculturais que vai depender justamente do grupo social, tá certo? Nela se inclui a gíria e os jargões, certo? A última variedade linguística, variedade diafásica. Quando é que eu tenho a variação diafásica? Ela é conhecida também por variedade de registro ou situacional, pois refere-se ao momento da situação comunicativa, né, que a gente chama de contexto. Situação comunicativa também recebe o nome de contexto. Então, dependendo da situação em que se encontram os falantes da nossa língua, vamos utilizar uma variedade linguística mais ou menos monitorada. Por exemplo, o médico no hospital, numa situação formal, usa uma variedade mais monitorada. E em casa, com sua família, usa uma variedade menos monitorada, fazendo uso da linguagem informal, certo? Então, voltando. Diacrônica é aquela variação que ocorre com o passar do tempo, né? As palavras elas vão se modificando, vão perdendo o uso, vão se tornando obsoletas. Segunda variedade que nós vimos, a variedade diatópica, né? Diatópica é aquela de região para região. A depender do lugar, nós vamos ter também variedades dentro daquela região. Variedade diastrática, que ela também é conhecida como sociocultural, é aquela que diz respeito aos jargões, às gírias, ou seja, as variações ocorrendo dentro dos grupos sociais, e variação também com relação à idade, com relação ao gênero, certo? E as variações diafásicas são aquelas variedades que vai ocorrer a depender da situação comunicativa em que eu esteja, a depender do contexto, tá certo? Trabalhando com a variedade mais monitorada, que é a variação formal, e menos monitorada, a mais espontânea, a coloquial, certo? Então, vamos lá. Terminamos aqui, então. Então, vejam só. Então, corre lá. Me disseram que meu último vídeo ficou muito extenso. Então, a gente vai fazer assim. Nós vamos fazer uma breve pausa. Você vai tomar um cafezinho, tá certo? Vai tomar uma água, vai fazer alguma coisinha e volta para fazer os exercícios. Certo, meu povo? Cheiro grande. Beijo para vocês. Até daqui a pouco.